Boa noite. Estamos falando do Acontece no Litoral. Como havíamos prometido, o Dr. Orlando está aqui. Ele cumpriu o que prometeu para a gente, né, uma entrevista. E ele teve uma palestra. Então nós pedimos para ele que também desse uma oportunidade para que o nosso público saiba manusear um microfone, como ele havia dito na entrevista passada. E ele está aqui, como um homem de palavra, está aqui e vai dar essa entrevista para que o público saiba como manusear um microfone. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer novamente esta oportunidade, e promessa é dívida, e aqui estou para passar para vocês exatamente essa experiência, essa técnica do manuseio do microfone. No vídeo primeiro que eu fiz com vocês, eu falei exatamente da oralidade, da comunicação, mas que muitas pessoas não têm a técnica adequada no manuseio do microfone. E é o que nós cansamos de ver por aí. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos para que vocês tenham em mente a dificuldade que um orador sem experiência ele tem no manuseio do microfone. Quer dizer, um manuseio inadequado. Por exemplo, muitos oradores, muitos interlocutores fazendo uma palestra, seja para poucas pessoas, seja por uma extensa plateia, ao passar o tema para todo mundo, ele esquece que está com o microfone na mão. Então ele faz movimentos de cabeça afastando o microfone dos seus lábios. Então, por exemplo, ele está falando sobre um determinado tema e quer se dirigir a uma pessoa, quer se dirigir a um canto da plateia, e ele afasta o microfone. E isso vai ocasionar para todos que estão ali um volume mínimo de voz e que não passa então a ouvir o que ele, no caso, está dizendo. Então essa diferença, essa distância entre os lábios e o microfone tem que ser sempre a mesma. Porque o volume de voz ele não é feito por ele, pelo interlocutor. Quem faz isso são os aparelhos de som. Por isso existe um técnico de som. O trabalho do interlocutor é exatamente manter a mesma distância. Veja bem, eu estou fazendo para você como deve ser feito a utilização do microfone numa palestra. Você movimenta a cabeça, você traz o microfone junto. Sempre na mesma distância? Sempre na mesma distância, porque quando você aproxima, o som vai sair mais alto. E esse som é controlado pelo técnico de som. Certo. Então você mantendo sempre essa distância, o técnico, que tem também um retorno, vai regular esse som naquele ambiente de uma forma adequada. Então você tem que fazer o seu trabalho de permanecer sempre com aquela distância definida. Então, para quem não tem muita experiência, vou passar uma outra dica, é você, para não se perder nesta distância, colocar o cotovelo junto ao seu corpo, e aí você pode circular tranquilamente por toda a plateia, por todo o espaço. Isso quando você não tem experiência. Quem tem experiência, ele pode descolar, porque ele vai trabalhar sempre com a mesma distância, e essa experiência vai vir à tona. Não haverá um distanciamento maior daquele que é requerido pelo técnico de som e não vai atrapalhar a sua performance. Uma pergunta, doutor. Eu já vi muitas pessoas, até pessoas experientes, que elas fazem assim, ó, elas colocam o microfone no queixo, até cantores mesmo. É certo? É correto isso? Exatamente, é uma técnica que ele acabou adquirindo durante toda uma vida, e este colamento no queixo, que a gente chama de colamento no queixo, ele vai fazer com que a distância entre os seus lábios, a sua boca, de onde vem o som, de onde vem a fala, terá em contrapartida aquele microfone ali paradinho, mantendo sempre
aquela distância pregoada por mim no início dessa minha explicação. Não tem problema algum. Mas isso, esse costume de colar ao queixo, isso é falta de experiência ou é um costume? Isso não quer dizer que é um mau hábito ou é uma falta de experiência, porque pessoas acostumadas a comunicar com o público e fazem esse movimento. Mas é falta de experiência ou um mau costume? O que o senhor Fala sobre acha? isso, né? Sim, senhor. Exatamente. Na minha opinião, eu creio que foi um mau costume que ele acabou absorvendo. Eu acho que uma postura adequada na utilização de um microfone, exatamente você ficar com os braços livres, mantendo a distância do microfone naquela distância requerida, e você pode trabalhar movimentando para qualquer lado, que ele não vai, está vendo como eu estou fazendo? Ele Certo. não vai fugir daquela técnica adequada. Eu também considero que seja uma postura inadequada, mas isso não vai influenciar no trabalho, na explanação, no cantar, no caso se for um Certo. cantor, do profissional. Mas eu creio que em termos de postura, eu também posso considerá-la, vamos dizer assim, inadequada. Muito obrigado, doutor. Doutor, nós, não abusando da bondade do senhor, nós gostaríamos de marcar outro... Assim, quando nós tivermos uma oportunidade de vê-lo, assim, de repente, como hoje, pegamos o senhor depois de uma palestra, se o senhor puder dar mais uma orientação em relação à comunicação. Se o senhor fala aqui, eu sei que o senhor falando, o senhor cumpre. Pelo que eu já vi, o senhor é um homem de palavra. Que o senhor não é daquelas pessoas públicas que fogem quando vê assim, uma reportagem, ou às vezes promete uma entrevista e não cumpre. Eu vi que o senhor veio com toda boa vontade, muito obrigado. Eu sei que o público também aproveitou muito as palavras, a orientação que o senhor deu. Então nós gostaríamos assim, que o senhor aqui em público preparasse uma matéria para que nós aproveitemos, tá? E nós entraríamos em contato com o senhor e onde o senhor estiver nós iremos. Tudo bem, doutor? Olha, para mim será sempre um prazer estar falando com vocês e para todos vocês. E eu quero dizer também que as palestras que eu tenho feito por todo esse Brasil, o tópico exatamente é a importância da comunicação e a oralidade. Eu teria um prazer imenso, a gente pode preparar aí, não sei quanto tempo vocês têm para me fornecer, porque eu estarei sempre à disposição, um tempo aí para que eu possa explanar e passar para vocês, e com certeza vocês terão e tirarão muito proveito do que eu vou falar para vocês. São tópicos muito importantes para vocês se darem bem profissionalmente, se darem bem numa reunião familiar, numa reunião entre amigos, utilizando de uma boa palavra, utilizando de frases bem feitas, bem coordenadas, sem parecer prepotência, porque o falar bem deve ser inerente a toda pessoa humana. E eu tenho o prazer de passar para vocês essas informações, essas dicas, essas experiências que eu acumulei durante toda uma vida. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. O Acontece no Litoral agradece e tenhamos certeza de que teremos outra oportunidade, assim, de acordo com a possibilidade que o doutor tiver, e faremos mais uma entrevista que será muito bom para todos os ouvintes que se interessem pela boa dicção, pela boa comunicação. Muito obrigado. Boa noite.